Bom dia, está muito alto. Bom dia, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada por terem comparecido à Astronomia ao meio-dia. Hoje eu vou apresentar de novo o nosso mais novo integrante do Astronomia ao meio-dia, ele que vai dar a palestra de hoje, o Felipe Almeida. Ele fez a graduação e o doutorado no Valongo e no começo desse ano ele passou a fazer o pós-doc dele aqui no IAG. A especialidade dele é idades de estrelas, né, principalmente na galáxia. E agora consigo. Tá dando para ouvir bem aí? Ficar do lado de cá. O tema que eu escolhi falar hoje é a arqueologia galáctica. Como a Thais falou, eu sou especialista em idades estelares e vou mostrar para vocês que isso é uma das partes desse tópico. Bom, antes de falar o que é a arqueologia galáctica, eu vou falar qual que é a motivação científica por trás de um estudo desse tipo. Que é justamente entender a história evolutiva da nossa galáxia. A gente quer saber, desde a formação do universo, do Big Bang, até os dias de hoje, como que a nossa galáxia passou a estar no estado que ela está. Quais foram os diferentes estados que ela foi passando até chegar no estado atual. E não só isso, a gente quer saber quais são os processos físicos que aconteceram ao longo disso e como que esses processos físicos formaram o que a gente vê hoje. A motivação científica, no caso, então, é entender a evolução da galáxia, mas também tem uma motivação aqui um pouco filosófica, mais pessoal minha, mas talvez também interesse vocês, que entender esse processo, de certa forma, é entender como que a gente se formou, porque esse processo ele forma os átomos que tem no nosso corpo, que tem no planeta Terra, que tem em tudo. Então, entender esse processo, quando a gente olha as estrelas, eu, particularmente, vejo isso de uma forma diferente. Eu não vejo mais as estrelas como uma coisa isolada, que está separada no tempo, no espaço, a gente simplesmente não faz parte do que a gente vive, mas eu vejo isso como um processo que dá origem aos elementos e que a gente faz parte desse processo. Então, ver isso de uma forma diferente também me motiva bastante a estudar a astronomia desse ponto de vista da arqueologia galáctica. Tem diferentes abordagens, a arqueologia galáctica é uma delas. Então, só para comentar quais são, como que a gente pode estudar a evolução da nossa galáxia, os processos físicos que estão envolvidos, a primeira delas é com simulações computacionais. Isso é muito aplicado, principalmente atualmente, peguei aqui um exemplo de 2016, e a gente já compreende bem os processos físicos o suficiente para a gente conseguir simular a galáxia no computador, simular o universo no computador e estudar diferentes modelos para comparar com o que a gente vê hoje. Então, é uma das formas. Só que também isso aqui tem uma limitação, né? Que os processos físicos que a gente simula só são tão bons quanto os processos físicos que a gente conhece. Então, é uma limitação que a gente não consegue, de fato, descobrir muitas coisas novas. A gente consegue comparar os modelos com as observações. Uma outra forma de estudar a evolução da nossa galáxia é estudando o que seriam galáxias análogas à Via Láctea. Porque quando a gente olha no céu, você sabe, a gente vê o passado. Quando a gente olha galáxias muito distantes, a gente vê galáxias como elas eram há bilhões de anos atrás. E se a gente identificar galáxias que são parecidas com o que era a nossa galáxia bilhões de anos atrás, a gente consegue construir uma linha do tempo com essas galáxias. Isso é bom, porque a gente está, de fato, fazendo observações diretas, a gente não depende de simulações, mas isso é ruim porque a gente não sabe exatamente como era a nossa galáxia, isso é o que a gente quer descobrir. Então é muito difícil a gente identificar essas galáxias análogas à Via Láctea. A terceira forma de estudar a evolução da nossa galáxia, então, é o que a gente chama de arqueologia galáctica. E eu vou mostrar para vocês que ela consiste em observar 3 conjuntos de parâmetros, que são as idades, as composições químicas e a distribuição das estrelas, o movimento que elas têm, e usar as estrelas, então, como registros fósseis desse processo de evolução que a nossa galáxia teve. Então, explicando o que é isso, né?
Como que isso é possível, a gente estudar a evolução da nossa galáxia a partir das estrelas? Primeiro, porque a estrela ela preserva as abundâncias químicas do gás que formou essa estrela. Na atmosfera da estrela, a abundância química lá do oxigênio, do nitrogênio, do carbono, enfim, todos os elementos, é as abundâncias químicas que estavam presentes no gás que formou essa estrela. Existe lá no interior da estrela fusão, está variando a composição química, mas na atmosfera isso varia pouco e varia de uma forma que a gente consegue considerar quando a gente observa. A gente consegue observar essa abundância do gás. Outra coisa é que o movimento da estrela ele é um resultado não só do movimento que ela tinha quando ela nasceu, mas também desse processo dinâmico pelo qual a galáxia está passando. Então essa informação ela fica gravada no movimento que a gente vê nas estrelas hoje. Então a gente usa as estrelas como registros fósseis. É por isso que a gente fala do termo arqueologia galáctica, por causa dessa analogia. A estrela ela preserva características da nossa galáxia em diferentes épocas. Então ele é análogo ao fóssil que é usado na arqueologia. A gente dá esse nome então para esse tipo de abordagem quando a gente quer estudar a nossa galáxia. Então vamos falar dos desafios de estudar a nossa galáxia, né? Por que é tão difícil assim a gente compreender a evolução da galáxia? Primeiro porque a astronomia ela é uma ciência um pouco diferente das outras, porque a gente não pode ir num laboratório e fazer um experimento. A gente até pode, a gente precisa fazer em alguns casos, mas no geral a gente está lidando com escala de tempo e com escala de espaço que inviabiliza completamente um estudo direto. Então só para dar um exemplo de como a gente está limitado no tempo, esse processo da galáxia, ele começou, da formação da nossa galáxia, começa no início do universo, quando se formam as primeiras estrelas. Então a gente está falando coisa da ordem de 10 bilhões de anos. Só que a gente tem uma expectativa de vida de 80 anos, e se a gente estudar ao longo da nossa vida inteira a evolução da galáxia, isso não chega a ser 1/1000º de porcento desse tempo, dessa escala de evolução. Então a gente não consegue observar diretamente o processo evoluindo. Isso é impossível. O outro desafio é o tamanho da nossa galáxia. A gente não consegue ir lá e ver as coisas. A gente está limitado na posição que a gente está do universo, a gente tem que observar a partir daqui. E para exemplificar isso, esse aqui é o tamanho da nossa galáxia em quilômetros, é literalmente bilhões de bilhões o tamanho. E isso aqui é o tanto, não está em escala, claro, né? Isso aqui seria o tanto que a Voyager percorreu desde que ela foi lançada há mais de 40 anos atrás. É uma distância, assim, considerável, se a gente pensar nos termos que a gente está acostumado na Terra, mas quando a gente compara com o tamanho da nossa galáxia, também não chega a ser 1/1000º de porcento. Então, a gente tem que lidar com uma escala de tempo que é centenas de milhões de vezes maior do que a gente vive, e tem que lidar com escalas de distância que são centenas de milhões de vezes maiores do que a gente consegue observar. Mesmo o mais longe que a gente já foi não chega nem perto. Então a gente tem que desenvolver uma forma de lidar com esses desafios, e a arqueologia galáctica é usando as estrelas como registros fósseis. Outra limitação do espaço, não só a gente não consegue ir lá, a gente está vendo de dentro. É como aquela analogia que é muito feita, é tentar estudar uma floresta de dentro dela, a partir de uma clareira, vendo só as árvores próximas. É o que a gente tem que lidar na hora que a gente está estudando a nossa galáxia. As galáxias externas, aquelas imagens bonitas que a gente costuma ver, a gente consegue ver de fora. A gente consegue ver, se a gente tem uma perspectiva global, a gente consegue medir características gerais. Na nossa galáxia não, a gente está dentro. Mas isso tem um lado bom. A gente consegue observar com detalhes as estrelas que estão próximas da gente, coisa que a gente não pode fazer para as outras galáxias. Então a gente tem que fazer essa ponte das duas formas de estudar. Outra coisa, né, que a gente está limitado é a detecção e extinção por poeira. A gente só consegue ver as estrelas que estão próximas porque as estrelas estão mais distantes. Mesmo que a gente construa um telescópio muito potente, muito bom, a gente não vai conseguir ver. Porque a luz dela vai sendo extinta pela poeira da galáxia e não chega até a gente. Então, um lado da galáxia, o lado oposto do que a gente está completamente obscurecido, a gente não consegue ver. Uma forma, né, de lidar com isso tem sido o satélite Gaia, que ele vai observar mais de 1 bilhão de estrelas da nossa galáxia, uma distância que nunca tinha sido observada antes. E justamente para lidar com, por exemplo, a extinção, a gente elimina a extinção da atmosfera colocando esse satélite no espaço.
Mas ainda assim a gente tem que lidar com a extinção de poeira da própria galáxia. E esse satélite está revolucionando completamente a astronomia. Antes a gente trabalhava com milhares de dados, ou até centenas de milhares, quando muito. E aqui agora a gente vai começar a falar de bilhão de estrelas. Que vai ajudar bastante, tem ajudado bastante a gente a compreender a nossa galáxia. Só que mesmo esse satélite, mesmo ele observando 1 bilhão de estrelas, isso não é nem 1% das estrelas da nossa galáxia. Nossa galáxia tem aí de 300 bilhões a 500 bilhões de estrelas. Então a gente vai continuar tendo apenas acesso a uma amostragem dessas estrelas. E além disso, aqui é um mapa de onde a gente consegue ver as estrelas da nossa galáxia. A gente está aqui, né, o Sol, a gente só vê bem, as estrelas estão bem perto, a gente não vê nada das estrelas que estão do outro lado, e a gente só vê uma pequena fração, pelo menos com o Gaia. E como que a gente lida com o desafio do tempo, né? Como eu falei, são da ordem de 10 bilhões de anos. Então a gente não consegue observar o processo acontecendo. Mas a gente pode usar as estrelas como registros fósseis. O que significa? A gente observa as estrelas hoje, né, e a gente consegue medir propriedades dessas estrelas. Como, por exemplo, as abundâncias químicas que tem na atmosfera delas, que reflete a abundância química do gás. E também a gente pode medir os movimentos, as posições dessas estrelas. E aí, como é que a gente faz para colocar as estrelas nessa linha do tempo? A gente precisa conhecer a idade delas. Se a gente sabe a idade da estrela, a gente sabe de qual época essas propriedades que a gente está medindo na estrela se referem. Então a gente consegue colocar na linha do tempo e avaliar como está mudando a química na nossa galáxia, como que a posição das estrelas está variando no tempo, o movimento, a dinâmica. E tudo isso ajuda a gente a entender o processo, a evolução dele, não só o estado atual. Então, com a idade das estrelas, a gente consegue vencer essa barreira do tempo. Então, a arqueologia galáctica ela consiste nessa tríade de parâmetros aqui. A idade, a composição química da atmosfera e a posição e o movimento. Tem vários estudos que lidam apenas com um desses fatores. Tem estudos que estão interessados apenas em desenvolver metodologias para determinar a idade de estrelas. Tem o Gaia, por exemplo, que a princípio a preocupação do levantamento em si é simplesmente medir posição e movimento das estrelas. Tem alguns levantamentos astronômicos que querem conhecer a composição química. Nem todos os estudos fazem essas três coisas com o objetivo de compreender a evolução da galáxia. Mas, de qualquer forma, é possível usar esses resultados obtidos, juntar isso tudo e interpretar desse ponto de vista da arqueologia galáctica. Quando a gente combina esses conhecimentos, a gente pode estudar diferentes aspectos. Por exemplo, com a idade e com posição e movimento, a gente pode estudar a evolução dinâmica. Com a idade e composição química, a gente pode estudar a evolução química. E quando a gente junta, por exemplo, composição química e posição, lugar, a gente fala de diferentes populações estelares. Eu vou falar mais para frente, nossa galáxia ela está dividida ali entre disco, halo, bojo, disco espesso. São diversas populações estelares dentro da própria galáxia. E uma forma de estudar isso é combinando composição química e movimento. Juntando essas três coisas, a gente tem então o que a gente chama de arqueologia galáctica. Então aqui agora, o resto da minha palestra vai ser justamente entrar em cada um desses temas. Né? Se fosse um seminário, eu falaria mais dos resultados da arqueologia galáctica. Mas como a ideia aqui é fazer uma coisa mais ampla, mais aberta ao público, eu vou falar mais como a gente mede cada um desses parâmetros, o que a gente aprende disso, e no final eu vou mostrar alguns exemplos, que é justamente a parte que eu fiz da minha tese de doutorado que tem a ver com a arqueologia galáctica. Então vamos começar pela idade das estrelas. Não, antes disso, o quanto a gente tem de disponível esses dados hoje, né? Posição e movimento, que a gente mede através de astrometria e espectroscopia, a gente tem disponível para centenas de milhões de estrelas. Composição química, que exige uma espectroscopia de mais alta resolução, vou mostrar daqui a pouco, a gente tem disponível para centenas de milhares de estrelas. Então a gente está limitado também pela quantidade de dados que a gente tem nesses três casos. A idade é muito mais difícil de obter do que esses dois parâmetros aqui. A gente não consegue medir diretamente, ela só está disponível para uma pequena fração de estrelas. Geralmente, assim, quando você tem posição e composição química, você consegue idade para 20, 30% das estrelas. Então é bem menos disponível.
muito mais difícil de obter. Aqui ficou meio ruim a formatação, mas faz parte. A gente não consegue medir diretamente, a gente tem que inferir a partir de outros parâmetros. Então, vou fazer analogia aqui com a idade de uma pessoa. Imagina que você quer saber a idade de uma pessoa. A princípio, você não sabe nada da pessoa. Você não tem como. Ela pode ter qualquer idade entre 0 e 100 anos. Mas se você souber algumas características dessa pessoa, se você souber, por exemplo, que tem bigode, você já sabe que não é uma criança. É um adulto ou um idoso. Se além disso a gente for acrescentando informações aqui, por exemplo, a gente sabe que essa pessoa tem rugas, a gente sabe que essa pessoa tem cabelo branco, assim a gente já sabe muito melhor qual a idade que essa pessoa tem. Mesmo que a gente não consiga medir diretamente essa idade, a gente consegue juntar diferentes características e ter uma ideia. A gente pode fazer a mesma coisa para a estrela, só que aí vão ser outras características. O que a gente usa para a estrela podem ser características intrínsecas dela, temperatura que ela tem na superfície, a massa da estrela, o tamanho da estrela, até a abundância de um determinado elemento químico. Ou a gente pode usar outras coisas, a gente pode usar o ambiente que a estrela se encontra. Se ela faz parte de um aglomerado globular, ou de um aglomerado aberto, ela vai ter a idade das estrelas daquele aglomerado. Se ela é uma estrela do disco galáctico, ela vai ter uma idade característica das estrelas do disco galáctico. Então, o ambiente que ela se encontra também acrescenta informação a respeito da idade que ela tem. Outra coisa que também acrescenta é o movimento da estrela. Eu vou falar rapidamente sobre isso. As estrelas que têm uma órbita mais circular são estrelas mais jovens. As estrelas que têm uma órbita mais afastada da circular são estrelas mais velhas. Então, tudo isso traz informação para a idade. E para cada coisa, para usar cada uma dessas informações, a gente tem uma metodologia diferente. E não existe nenhuma metodologia perfeita. Existem várias metodologias e cada uma vai ser mais adequada para o estudo que você estiver fazendo. Então, só para exemplificar isso, na minha tese de doutorado eu tive que escolher uma metodologia. O que eu fiz no início foi juntar todas as metodologias que eu podia encontrar na literatura, cada coluna dessa é uma metodologia, e cada linha é uma característica dessa metodologia. E eu fui classificando cada método para ver qual seria o método mais adequado para o meu estudo, e eu acabei chegando que o método mais adequado seria esse aqui que a gente chama de isocronal, que eu vou falar em detalhes, que a gente compara com modelos computacionais. Então, o que a gente tira disso aqui? Existem vários métodos para determinar a idade, todos eles têm prós e contras, e para a gente aplicar isso no nosso estudo, a gente tem que conhecer esses prós e contras de cada método e ver qual se adequa melhor ao estudo que a gente quer fazer. Então, eu vou focar só nesse daqui que usa esses modelos de evolução estelar, e ele consiste em simular estrelas no computador. Né? Pode parecer estranho, mas a estrela, mesmo sendo uma coisa complexa, ela pode ser descrita por um conjunto de equações que é bem conhecido, bem compreendido. Que descrevem basicamente como que varia a pressão no interior da estrela, como que varia a massa no interior da estrela, como é que é o perfil de densidade dela, como que a temperatura varia, como que a emissão de luz varia no interior da estrela. E, no geral, essas equações aqui, elas descrevem estrelas, mas elas estão presentes também no nosso dia a dia. Por exemplo, isso daqui a gente podia usar para descrever a variação da pressão numa piscina. Então, são equações conhecidas. Tem algumas equações que fazem parte também que não são tão conhecidas. A gente precisa considerar uma equação de estado, a gente precisa considerar um modelo de convecção dentro da estrela. Não é uma coisa que está fechada, que a gente já sabe com certeza, mas a gente já consegue, com algumas equações simples, descrever as estrelas num computador. Simular as estrelas num computador. Isso também é uma forma de vencer aquela barreira do tempo. A gente não consegue ver uma estrela evoluindo, mas a gente consegue simular ela por bilhões de anos num computador. E aí, a partir dessas simulações, a gente constrói o que a gente chama de trajetória evolutiva, que fala para a gente quais são os diferentes estados que uma estrela vai passando ao longo da vida dela. Então, vou dar aqui só um exemplo de uma trajetória evolutiva. Isso daqui seria uma estrela com uma massa igual a do Sol. Nesse eixo aqui a gente tem a temperatura na superfície da estrela e aqui a quantidade de luz que essa estrela está emitindo. Podia ser qualquer coisa aqui, na verdade. Eu escolhi esses dois porque eu sei que são parâmetros que variam bem com a idade da estrela. E aí o que o computador faz? Ele começa numa nuvem de gás que começaria aqui, colapsando para formar uma estrela, e ele vai simulando todas as etapas pelas quais a estrela vai passando. Cada pontinho desse tem todo um modelo de estrutura da estrela. E a estrela vai passando por diferentes etapas ao longo da vida dela. Ela começa, né, a gente fala que a estrela nasce quando ela começa a queimar hidrogênio no núcleo dela. E aí, durante bilhões de anos, ela vai passar queimando esse hidrogênio. No caso do Sol, ele passa aqui entre 9 e 10 bilhões de anos.
E depois que ela acaba essa queima de hidrogênio, ela passa por uma evolução subsequente. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas o que é importante aqui é que é durante esse processo de evolução que a estrela vai produzindo os diferentes elementos. Então, nessa etapa aqui, ela está produzindo hélio a partir da queima de hidrogênio. Aqui ela não está produzindo elementos no núcleo. Quando ela chega aqui nesse ponto, aí começa uma nova queima, que é a queima de hélio, formando carbono. E aí a estrela passa para uma outra etapa que não está aqui. Mas o que é importante aqui é que a gente consegue simular essas estrelas no computador e a gente consegue entender os processos físicos que estão acontecendo em cada uma dessas etapas. É isso que a gente usa para determinar a idade no que a gente chama de método isocronal. A gente determina a idade da estrela a partir desses modelos, comparando propriedades que a gente observa para a estrela, como, por exemplo, a temperatura na superfície e a luminosidade dela, são coisas que estão variando aqui ao longo da evolução. Então, a gente compara o que a gente observa com o que é previsto por modelo. Como isso aqui é uma simulação, para cada pontinho desse, a gente sabe quanto tempo a estrela levou para chegar ali. O que a gente faz? A gente observa qual a temperatura, qual é a luminosidade, e a gente vê, a estrela caiu aqui. Quando a estrela cai aqui, o computador levou tantos bilhões de anos para chegar naquele valor. Então, com essa forma, a gente consegue determinar a idade das estrelas. Esse é um daqueles métodos. Na prática, a gente usa um conjunto de equações, não preciso falar muito disso, mas o que a gente obtém é uma distribuição de probabilidade. A gente não consegue chegar numa idade exata porque existe sempre uma incerteza nas nossas observações. Então a gente não sabe exatamente quais são os valores dos parâmetros, a gente sabe que ele está em torno de um determinado valor. E isso dá para a gente uma distribuição de probabilidade para a idade. Então, só para mostrar alguns exemplos, isso aqui é um código que eu tenho para fazer isso. A gente chama ele de isocronal porque a gente consegue colocar as estrelas num diagrama onde essas linhas são estrelas que teriam todas a mesma idade. Então o que a gente faz é olhar aonde a estrela cai nesse diagrama e ver, nessa região aqui, essa seria a idade. E para várias regiões a gente faria isso. Tem vários problemas, esse método ele tem várias limitações, porque em alguns casos estrelas com mesmas propriedades podem ter diferentes idades, e em alguns casos uma variação pequena na propriedade corresponde a uma variação muito grande em idade. Isso dá para ver aqui nessas linhas. Essa estrela aqui, que seria a estrela amarela, que está representada aqui, está numa região onde os modelos são bem espaçados. Aqui a gente consegue determinar a idade com bastante precisão. Quando a gente está numa região como essa aqui, que diferentes propriedades podem ter as mesmas propriedades podem ter diferentes idades, a gente acaba tendo uma coisa desse tipo aqui. A gente tem dois picos, porque essa idade é possível, essa idade também é possível. E em outros casos, a gente tem, por exemplo, estrelas que estão nessa região aqui, a gente não consegue determinar muito bem a idade dessa estrela, porque uma pequena variação no parâmetro que a gente mede corresponde a uma variação muito grande em idade. Isso é muito ruim porque 90% das estrelas estão aqui, mas, enfim, é possível medir idade. Essa é a conclusão dessa parte. A gente, apesar das dificuldades que a gente tem, a gente consegue inferir as idades das estrelas. E a gente faz isso de uma forma comparando os dados observados com os modelos computacionais. Então isso fecha essa questão da idade para a arqueologia galáctica. Agora eu vou falar um pouco da composição química das estrelas, vou mudar um pouco de assunto. Quando a gente fala composição química, a gente está falando das abundâncias dos elementos que estão ali. Então no caso do Sol, só para dar um exemplo, a gente sabe... No caso do Sol, a gente sabe que ele é formado majoritariamente por hidrogênio e hélio. Isso é o que acontece para praticamente todas as estrelas. Esses são os elementos que já estavam presentes para todas as estrelas. Esses são os elementos que estavam presentes desde o início do universo no Big Bang. Os outros elementos formam aí de 1 a 5%. Quando 5% da estrela são os outros elementos, essa é uma estrela muito rica em metais. Quase nenhuma estrela chega nisso. E a gente chama tudo de metal mesmo, isso é coisa de astrônomo. Tudo que não é hidrogênio e hélio, para a gente é metal. E por que é interessante a gente saber isso, né? Porque esses outros elementos que são produzidos aqui, que fazem parte da estrela, são produzidos quase todos dentro das estrelas. Então as estrelas elas são verdadeiras fábricas de elementos químicos. Quando o Carl Sagan fala lá que nós somos feitos de poeira das estrelas, ele está falando disso aqui.
As estrelas, a partir daquela composição inicial de hidrogênio e hélio, que vieram do Big Bang, elas produzem esses outros elementos. E esses são os elementos que formam o nosso corpo. E uma coisa muito interessante é que a gente já sabe quais elementos são produzidos por quais processos. Então a gente sabe, por exemplo, que 73% da massa do nosso corpo foi produzida pela explosão de estrelas de alta massa. A gente sabe também que 16,5% é da evolução de estrelas de baixa massa, como o Sol, por exemplo. O Sol vai produzir os elementos que estão aqui em amarelo. E existem vários processos. Existe a explosão das estrelas de alta massa, existe a evolução das estrelas de baixa massa, existe a explosão das anãs brancas, que são estrelas de baixa massa que só explodem porque recebem mais massa depois, vai dar origem a esses elementos, também fazem parte do nosso corpo. Então, assim, entender esse processo, entender como as estrelas formam os elementos, é, de certa forma, entender de onde a gente veio. Então, tem essa motivação a mais para a gente entender isso. Aqui eu peço desculpa, eu não tive tempo para traduzir a imagem, mas eu vou explicar. Isso aqui mostra o ciclo de vida das estrelas na nossa galáxia. Então, aqui está o gás. Inicialmente, tem uma certa quantidade de gás na nossa galáxia que atinge, em um dado momento, as condições necessárias para colapsar. E esse gás ele vai colapsando, várias regiões desse gás vão atingindo esses critérios para colapsar, então vai se fragmentando em várias partes menores. No final, cada parte dessa vai dar origem a uma estrela. Então, no colapso de uma nuvem de gás, a gente forma aí de 10 mil a 100 mil estrelas. E essas estrelas, elas podem ter diferentes massas. Em alguns casos, formam estrelas com uma pequena massa, como o caso do Sol. O Sol é considerado uma estrela de baixa massa. Ou pode formar estrela com mais massa. Por exemplo, 8 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol. Algumas estrelas chegam até 20 vezes essa massa. E a forma como essa estrela vai evoluir, os elementos que ela vai produzir, os diferentes processos, né, pelos quais ela vai passar, é determinado por essa massa inicial que ela tinha. Então, vamos seguir aqui então a evolução de uma estrela como o Sol. Isso a gente consegue simular, por exemplo, naquela simulação de computador que eu mostrei. Então, a gente simula uma estrela como o Sol. Ele vai passar aqui de 1 a 10 bilhões de anos, dependendo da massa, queimando hidrogênio no núcleo dele, e ele vai se tornar o que a gente chama de gigante vermelha depois que ele terminar essa queima de hidrogênio. Ele passa por um processo de queima de hélio também, e aí ele vai se tornar o que a gente chama de gigante vermelho. A estrela, literalmente, ela cresce. No caso do Sol, ele vai ficar tão grande que ele vai incorporar, ele vai engolir Mercúrio e Vênus, e talvez a Terra não, pelos modelos mais atuais, mas ele vai crescer tanto que ele vai engolir Vênus, a vida na Terra vai desaparecer completamente, e depois disso ele passa por um processo que a gente chama de nebulosa planetária, que a estrela termina de expulsar as camadas mais externas da atmosfera dela. E é esse processo aqui que enriquece esse meio interestelar, que devolve para o meio interestelar os elementos que essa estrela produziu. O que sobra disso, então é nessa parte aqui que são produzidos o que a gente chama de elementos do processo S, que são esses amarelos. Os que são produzidos pelas estrelas de baixa massa. Então, uma parte do que forma a gente foi produzido em processos desse tipo. Quando esse processo acaba, a estrela se torna uma anã branca, o que sobra ali dentro da estrela. Essa imagem que ela não está completa, porque ela não mostra o que pode acontecer com essa anã branca depois. Isso geralmente aqui é um núcleo formado por carbono ou oxigênio, dependendo da massa inicial da estrela. E essa anã branca ela pode explodir e devolver mais material ainda, produzir mais elementos ainda, devolvendo para o meio interestelar. Isso acontece quando a estrela faz parte de um sistema binário. Uma vira anã branca, a outra ainda está evoluindo, elas acabam trocando massa entre si, e a estrela anã branca que recebe massa, ela já está no limite para explodir. Quando ela recebe essa massa, ela atravessa esse limite e acontece uma explosão da anã branca, criando também alguns elementos. E esses elementos, depois que explode, também voltam para o meio interestelar, isso enriquece mais ainda. A outra forma de produzir elementos seria através das estrelas massivas. Nesse caso, elas têm uma evolução diferente das estrelas de baixa massa. Elas produzem mais elementos químicos no interior delas, e essas estrelas elas não liberam de maneira
calma como o Sol o material dela para o meio interestelar. Ela chega num ponto que ela literalmente explode e praticamente tudo que estava na estrela vai para o meio interestelar, e nessa explosão são formados a maior parte dos elementos químicos, principalmente os que formam o nosso corpo. Esses em vermelho são formados em explosões de supernova, que são explosões das estrelas de alta massa. O que sobra dessas explosões de supernova geralmente são buracos negros ou estrelas de nêutrons, que por sua vez, as estrelas de nêutron podem ainda contribuir para a evolução química da galáxia se elas se fundirem. Duas estrelas de nêutrons se fundindo acabam gerando mais uma série de elementos. Então, basicamente, esse aqui é o que descreve como que a nossa galáxia enriquece. As estrelas elas produzem os elementos químicos dentro do interior delas, passam o ciclo de vida e em um determinado momento as estrelas morrem e liberam de novo esses elementos para o meio da nossa galáxia. Um dos objetivos da arqueologia galáctica, esse processo a gente entende, é entender a taxa de ocorrência desses processos, né? Qual foi a contribuição das estrelas de alta massa, qual foi a contribuição das estrelas de baixa massa, em qual época essas aqui contribuíam mais, em qual época essas contribuem mais, tudo isso faz parte do que a gente busca compreender. Agora eu vou falar como que a gente mede as abundâncias químicas nas estrelas, né? Falar bem rapidamente, isso é através do que a gente chama de espectroscopia. As estrelas elas atuam com o que a gente chama de corpo negro, elas emitem luz em todos os comprimentos de onda. Ou seja, se a gente pega a luz da estrela e a gente passa ela num prisma, a gente vê um contínuo de emissão. Todas as cores estão representadas. Agora, se tem um gás na frente dessa fonte de luz, esse gás ele vai absorver apenas alguns determinados comprimentos de onda. E isso vem lá da física quântica, porque os elétrons nos núcleos os elétrons ao redor dos núcleos atômicos, eles só podem ocupar níveis fixos de energia. Então eles só conseguem absorver a luz da estrela naquele nível de energia. Então esses elétrons vão tirar, né, dessa luz apenas eles vão tirar apenas a energia da luz em determinados níveis de energia, criando essas faixas de absorção, essas linhas de absorção. Isso quando a gente observa o gás a partir da luz, ele está tirando luz. Quando a gente observa esse gás, não a luz através do gás, mas a gente observa o gás, a gente vê essa energia que foi absorvida sendo reemitida nos mesmos comprimentos de onda que a gente chama de um espectro de emissão. Nas estrelas, a gente pode considerar que está acontecendo esse processo aqui. A luz que a estrela emite está sendo produzida lá no interior dela, no processo de fusão. Então é como se essa luz fosse a radiação do corpo negro, estivesse atravessando uma nuvem de gás que é a atmosfera da estrela, e os elementos químicos que estão presentes nessa atmosfera estão absorvendo a luz. Então a gente, observando como absorve, a gente consegue saber quais são os elementos químicos. Então, para exemplificar isso, eu estou colocando aqui o exemplo do Sol. Isso aqui seria o espectro do Sol. Tem milhares... Vou tentar correr um pouco. Tem milhares de linhas de absorção aqui. E cada elemento, aqui está o hidrogênio, o hélio, o lítio, o oxigênio, cada elemento tem uma assinatura característica. Isso aqui a gente mede em laboratório. Então, nem tudo na astronomia é só olhar para o céu. Tem coisa que dá para fazer no laboratório, que é identificar quais são as assinaturas desses elementos químicos. Mas, a gente, sabendo isso, a gente tem que identificar no espectro, cada linha, qual é o elemento químico correspondente. Felizmente eu não faço esse trabalho, eu já pego isso pronto de outros astrônomos, porque identificar cada uma e ver a profundidade de cada uma, para ver a abundância de cada uma, é um trabalho bem complicado. Mas dá para fazer. Então, é dessa forma que isso é feito. A partir do espectro, a gente consegue obter as abundâncias químicas dos elementos. Basicamente é o que eu estou concluindo aqui. Então, eu falei da idade, falei da composição química, vou falar um pouco da posição das estrelas e do movimento. A distribuição das estrelas na nossa galáxia não é uniforme, ela tem uma distribuição bem específica, tem diferentes estruturas. O Sol está localizado mais ou menos aqui, e o que a gente vê aqui é uma visão de cima, e aqui seria uma visão lateral da nossa galáxia. Nossa galáxia tem um disco, na verdade são mais de um disco, é um disco fino e um disco espesso que a gente fala. Nossa galáxia tem um halo, na verdade também seria mais de um halo, além de um halo de matéria escura, então a gente tem uma distribuição esférica de estrelas ao redor da nossa galáxia. A gente também tem uma distribuição de matéria escura aqui,
que a gente só sabe que está ali por causa do movimento das estrelas. Nesse halo a gente tem alguns aglomerados globulares, que são conjuntos de... Pode ter 1 milhão de estrelas, 10 milhões de estrelas. São restos da formação das primeiras estrelas da nossa galáxia. E tem um bojo. Nessa figura aqui não está detalhando, mas a gente também tem uma barra, a gente tem estrutura de braços espirais. A gente pode ter galáxias satélites que estão orbitando a nossa galáxia, a gente pode ter restos de galáxias satélites. Então, assim, a estrutura da nossa galáxia é uma coisa bastante complexa e faz parte desse estudo entender essa estrutura e como que ela evolui no tempo. Como que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a gente é capaz de medir a distância de uma estrela até a Terra. A gente vê a estrela no céu, a gente mede a distância dela através de uma técnica que a gente chama de paralaxe. Nessa técnica, a gente compara a posição da estrela com a posição das estrelas de fundo. E a gente usa a Terra como uma linha de base. Basicamente funciona assim. Se a gente está nessa época do ano, observando essa estrela, a gente vai ver ela próximo dessas estrelas de fundo. Se a gente espera 6 meses e a gente olha de novo para essa estrela, é como se ela tivesse mudado de posição no céu. A gente observaria ela próxima dessas estrelas de fundo. Na prática, o que a estrela faz ao longo do ano é ficar dando uma volta em círculo. E a partir do ângulo que a gente mede, a gente consegue determinar a distância para essa estrela. Se ela for mais próxima da gente, esse ângulo é maior. Se ela for mais distante, esse ângulo vai ser menor. Então a gente consegue determinar a distância para as estrelas através do que a gente chama do método da paralaxe. Uma outra coisa que a gente consegue medir é o movimento próprio das estrelas. As estrelas elas não estão paradas no céu. Mesmo considerando esse movimento da paralaxe, mesmo a gente considerar isso, elas não estão paradas no céu. Elas estão se movendo porque elas têm um movimento na nossa galáxia. E para exemplificar isso, eu peguei aqui a constelação do Cruzeiro do Sul. 50 mil anos atrás, daqui a 50 mil anos e hoje. Hoje a gente está acostumado a ver o Cruzeiro do Sul assim. 50 mil anos atrás, a gente vê que ele era muito mais alongado. E daqui a 50 mil anos vai ter que mudar o nome da constelação, porque não vai mais ser uma cruz. Então, as estrelas se movem, a gente não percebe isso no nosso dia a dia, porque demoram algumas centenas de anos para ter um movimento perceptível, mas a gente é capaz de medir isso com as técnicas de astrometria, a gente consegue calcular a velocidade dessas estrelas. Isso é feito dessa forma aqui. As estrelas, quando a gente compara com as outras estrelas no céu, elas têm um movimento desse tipo. Ela tem um movimento circular da paralaxe, além disso, ela tem um movimento resultante, né, que vem dessa velocidade que ela tem na nossa galáxia. Na prática, não é tão simples como está exemplificado nessa figura aqui, porque isso aqui seria uma estrela com todas as outras paradas. Não é o que acontece. Todas as estrelas estão em movimento desse tipo e a gente tem que desenvolver técnicas que calculem todas elas ao mesmo tempo, mais ou menos. Então, é possível medir o movimento. Isso dá um movimento no plano do céu. Além disso, a estrela pode ter um outro movimento, que ela pode estar se afastando ou se aproximando da gente. E a gente mede isso com espectroscopia também. Nesse caso, a gente faz uso do efeito Doppler, que faz com que, se a estrela estiver se aproximando, as linhas espectrais que a gente observa se deslocam para o azul. Se a estrela estiver se afastando, essas linhas se deslocam para o vermelho. Então, a partir das linhas espectrais, além de medir as abundâncias, a gente consegue medir a velocidade com que a estrela está se aproximando ou se afastando da gente. Isso também não é tão simples assim. A princípio, calcular a velocidade é uma coisa trivial. É uma equação simples que simplesmente mede o deslocamento. Só que não é só por ter um movimento resultante de aproximação ou afastamento que a estrela pode ter esses desvios. Por exemplo, se ela for parte de um sistema binário ou se ela tiver um planeta, além de ter esse movimento, a estrela vai estar se aproximando ou se afastando conforme ela orbita a outra estrela do sistema binário, conforme o planeta orbita ela. Então, para a gente medir uma velocidade radial confiável, a gente tem que medir ela várias vezes para uma mesma estrela e ver que isso não está variando no tempo por causa de uma binária não conhecida ou por causa de um planeta, por exemplo. E nesse caso, ter um planeta atrapalha, mas isso também é utilizado para detectar planetas em outras estrelas. E aí, juntando isso tudo, a gente é capaz de conhecer o movimento da estrela na nossa galáxia. Então, só para dar um exemplo, aqui seria, o movimento do Sol seria parecido com esse aqui. Ele teria um movimento quase circular na galáxia, mas algumas estrelas não têm um movimento circular. É mais uma coisa desse tipo. Aqui está a trajetória que essa estrela aqui faria em torno da nossa galáxia. E ele fica subindo e descendo
em relação ao plano da nossa galáxia. Então é uma órbita um pouco diferente da órbita dos planetas, porque a massa está distribuída de uma forma diferente. Quando a gente olha a órbita do planeta, a massa está toda no centro. No caso da estrela, tem todas essas estruturas contribuindo. Mas a gente consegue calcular essa trajetória. Então, basicamente, além das idades das abundâncias, a gente também precisa conhecer posições e velocidades para saber qual a estrutura que essa estrela pertence e entender qual é o papel dela na evolução da nossa galáxia. Agora, só para terminar, eu vou falar alguns exemplos. Eu tirei isso da minha tese. Um dos capítulos foi justamente falar da evolução química e dinâmica da nossa galáxia, usando idades estelares. E eu vou só mostrar aqui alguns resultados do meu estudo. Eu fiz as coisas separadas também, depois eu juntei. Primeiro, eu estudei a distribuição das idades, então eu verifiquei para uma amostra de estrelas próximas do Sol, que a gente tem uma população jovem e uma população antiga, calculando as idades com aquele método que eu expliquei. Eu estudei a distribuição das velocidades das estrelas. Isso aqui mostra que as estrelas mais jovens, que estão aqui em azul, têm órbitas mais circulares, que é quando está mais perto de zero, esses valores, e tem órbitas mais elípticas, mais afastadas das órbitas circulares, quando essas estrelas são mais velhas, aqui em vermelho. Eu analisei em conjunto a idade e o movimento das estrelas, mostrando também, através de outros parâmetros, que as órbitas das estrelas mais jovens são mais próximas de circular. Por exemplo, a excentricidade da órbita é menor para as estrelas mais jovens. Eu usei a composição química também em relação à posição das estrelas para mostrar que as estrelas que têm menor quantidade de metais vêm de regiões mais distantes da nossa galáxia. O Sol estaria aqui, então essas estrelas que têm menos quantidade de metais vieram de regiões mais afastadas do Sol. Eu estudei a evolução química dos elementos, a partir das abundâncias químicas que são medidas com aquela técnica de espectroscopia e das idades, como estava variando a abundância de cada um desses elementos químicos. E eu também juntei isso tudo no mesmo gráfico, estudando a evolução dos elementos químicos em função da excentricidade, que tem a ver com o movimento da estrela, e em função da idade, mostrando, por exemplo, que os elementos químicos são mais abundantes, os elementos químicos produzidos pelas estrelas de alta massa são mais abundantes nas estrelas mais velhas. Isso aqui significa que esse processo de explosão de estrelas de maior massa acontecia com mais importância para a evolução química geral no passado. Era mais relevante a evolução das estrelas de alta massa quando a nossa galáxia estava se formando. Hoje em dia isso não contribui tanto. No caso das estrelas de baixa massa acontece o contrário. Então a evolução química hoje é muito mais um resultado das estrelas de baixa massa do que das estrelas de alta massa. Então é um estudo que combina tudo isso que eu falei num único gráfico para chegar numa determinada conclusão. Isso aqui seria o que a gente considera de arqueologia galáctica. Então, só concluindo aqui, né, o que é arqueologia galáctica? Então, é o estudo da evolução da nossa galáxia usando as estrelas como registros fósseis. A gente tem desafios, que são as limitações de tempo e espaço, que a gente tem que vencer determinando idades para as estrelas, para vencer o do tempo, e determinando as posições, movimentos das estrelas, para a gente conseguir vencer as limitações de espaço. Existem diversas formas de medir as idades das estrelas. Uma delas é a comparação dos dados que a gente observa com o que a gente prevê por modelos computacionais. Além disso, as estrelas elas são responsáveis pela produção de praticamente todos os elementos químicos que a gente vê no universo. E a gente pode estudar a distribuição das estrelas medindo as distâncias e as velocidades delas, e a gente consegue entender o movimento delas na galáxia. Quando a gente junta isso tudo, a gente consegue estudar a evolução química e a evolução dinâmica da nossa galáxia. Basicamente é isso. Desculpa, mas a gente está só com esse microfone. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Nessas simulações da evolução das galáxias, né, como é que se trabalha com o aspecto da energia escura, né?
assume-se algo como constante ou ela tem alguma variação hipotética? Como é que é feita essa parte? Bom, eu não sou especialista em simulação de galáxia, mas a energia escura em si, ela não interfere tanto. A energia escura é um processo que está mais evidente quando a gente compara diferentes galáxias se afastando entre si. A gente sabe que o universo está em expansão e que a distância entre as galáxias está aumentando com o tempo. A energia escura é o que a gente usa para explicar de onde vem essa energia que está fazendo o universo se expandir. Mas dentro de uma galáxia, o que vale, o que domina é a gravidade. E aí a gravidade está relacionada com a matéria escura. Aí a matéria escura precisa ser tratada na hora que a gente simula uma galáxia. No caso da Via Láctea, por exemplo, e de outras galáxias externas, a gente consegue, a partir do movimento das estrelas, igual eu mostrei aqui, velocidade de rotação delas, a gente consegue identificar que a galáxia tem mais massa do que a gente consegue ver. A gente pega só a massa que a gente vê e aí a gente tenta calcular qual seria a velocidade dessa estrela. E aí a gente observa a velocidade, a gente mede a velocidade da estrela, por exemplo, da forma como eu expliquei. A gente vê que tem uma diferença, que precisa ter mais massa na galáxia do que a gente está vendo. E aí e nos modelos, então, isso tem que ser acrescentado. A gente consegue medir o quanto de massa está faltando e isso é incorporado nos modelos. Então, para simular uma galáxia, a matéria escura é importante. A energia escura não interfere tanto, porque ali o que vale é a gravidade. Fiquei com uma dúvida em relação à evolução da galáxia como um todo e não apenas das estrelas. Ou seja, a galáxia tende a colapsar no longo prazo ou tende a se diluir ou é estático esse movimento? Bom, então, da nossa galáxia eu não sei como seria no longo prazo, se ela se manteria estável ou não, mas isso não é tão importante assim, porque a evolução das galáxias ela não é isolada. As galáxias elas interagem entre si e o que sobra é o processo de interação dessas galáxias. Então, muito antes da Via Láctea atingir um estado de equilíbrio, ela vai colidir com uma outra galáxia, que é a Andrômeda, por exemplo. E, nesse caso, existem várias simulações que estudam qual é o resultado disso. A própria Via Láctea já é o resultado da interação de várias galáxias. Para formar um disco de uma galáxia, tem vários estudos que mostram que você precisa de galáxias menores sendo incorporadas por essa galáxia ao longo do tempo. Ela é engolida e tem toda uma interação dinâmica ali. A mesma coisa vai acontecer com a Via Láctea quando ela colidir com a Andrômeda, que é até maior do que a Via Láctea. Nesse caso, quando é duas galáxias gigantescas colidindo, o que sobra é uma galáxia elíptica. Não é mais uma galáxia com disco. Uma galáxia que as estrelas são distribuídas como se fosse um esferoide. Então, assim, eu não sei te responder como seria a estabilidade de uma galáxia isolada ao longo do tempo, mas não chega nisso porque as galáxias elas interagem entre si e, no fim das contas, elas acabam formando essas galáxias elípticas a partir das colisões de galáxias grandes. Mais perguntas? Felipe, eu sei que existem várias técnicas para estimar a idade das estrelas. A minha pergunta para todo mundo também ter um pouco de conhecimento, qual geralmente é o erro típico na estimativa da idade das estrelas? Porque isso é uma questão importante para entender o quão difícil é medir isso. Realmente, obrigado que eu devia ter comentado sobre isso aqui. Quando a gente mede abundância química, quando a gente mede movimento, posição, a gente consegue medir isso com uma precisão muito boa. A gente trabalha aí no máximo com uns 10% de erro. A gente fala que a estrela está a 10 parsecs de distância, ela está a 11, por exemplo. Então a gente tem um erro aí de 10% que a gente lida. Quando a gente fala de idade, a gente não tem outro jeito. Os erros são da ordem de 50%. Então a gente não fala, essa estrela tem 8 bilhões de anos. A gente consegue falar, a idade dessa estrela está entre 6 e 10 bilhões de anos, está entre 5 e 11 bilhões de anos. Então a gente dá um intervalo de possibilidades. Tanto que a gente trabalha, eu mostrei antes, com distribuições de probabilidade.
E é daquilo ali que a gente tira essa incerteza da idade. E é justamente por isso, para esse tipo de estudo, que é muito importante a gente ter muitas estrelas. Porque a gente não pega 10 estrelas, 20 estrelas. A gente pega centenas de estrelas, ou milhares de estrelas, porque a gente consegue calcular propriedades médias. A gente pega as estrelas que têm ali idade entre 5 e 6 bilhões de anos, calcula a média das propriedades dela. E aí, a partir dessas propriedades médias, que a gente consegue estudar essa evolução química e essa evolução dinâmica. Porque é muito difícil determinar idades individuais. Então, mas isso daí vai também para a idade do Sol? Também tem essa distorção? Eu queria saber se essa distorção aí também ocorre quando você fala o Sol tem 8 bilhões de anos ou coisa desse tipo. Então, para o Sol isso não acontece. Por quê? Porque se a gente for aplicar essas técnicas que a gente aplica para as outras estrelas para o Sol, isso aconteceria. A gente não teria tanta certeza na idade do Sol. Só que para o Sol a gente tem acesso a uma informação que a gente não tem acesso para nenhuma outra estrela. A gente pode pegar os meteoritos e, a partir de datação radioativa, a gente consegue determinar a idade do Sol. E isso dá uma incerteza de 1 milhão de anos, num processo que durou bilhões. Então, para o caso específico do Sol, a gente consegue determinar a idade dele com muita certeza. Inclusive, isso é usado para calibrar os outros modelos de determinação de idade. A gente sabe que o Sol, qualquer método que a gente aplicar para o Sol tem que dar a idade que a gente conhece. Mas para as outras estrelas a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Ainda. Pode ser que no futuro a gente tenha acesso. Pode ser que no futuro a gente consiga ir até as estrelas e analisar diretamente o material. Ou pode acontecer igual aconteceu há 2 anos atrás com o asteroide interestelar lá, o Oumuamua. Não sei se você ouviu falar. Um asteroide que veio de outra estrela, passou pelo sistema solar. Se a gente tivesse coletado material desse asteroide, a gente teria acesso direto a material de um outro sistema estelar. Então, no futuro, isso pode ser possível. Hoje em dia, a gente só consegue fazer isso para o Sol. Oi, a minha pergunta, você falou que você emprega estatística para estimativo da idade das estrelas, mas o que acontece no caso das estrelas massivas, assim tipo estrelas UV, que são muito menos que as outras estrelas? Tem que mudar de técnica? Ou o que fazem para estimar a idade? Você fala no sentido de usar a média das propriedades para estudar alguma propriedade da galáxia, no caso? Média das idades? Não, porque para estimar a idade das estrelas, esse método que eu falei, ele consegue estimar a idade de uma estrela individual. A incerteza é alta. Agora, o que eu estou falando de calcular a média é quando a gente pega várias estrelas que têm certeza alta na idade e calcula a média de uma propriedade dessas estrelas, de certa forma, diminuindo a incerteza. Mas isso é feito tanto para a estrela de alta massa quanto para a estrela de baixa massa. Para a estrela individualmente, cada uma vai ter a mesma incerteza. Não tem muito o que fazer. A questão é que quando a gente quer estudar a galáxia, a gente usa justamente as estrelas de baixa massa, porque tem várias, e aí nesse caso a gente consegue calcular a média, e porque elas vivem tempo suficiente para ter estrelas que amostram todas as etapas da galáxia. Se a gente fosse tentar fazer isso com as estrelas de alta massa, não seria possível, porque essas estrelas vivem apenas alguns milhões de anos, não chegam a 1 bilhão. Então a gente só conseguiria ver a história mais recente da nossa galáxia se a gente estivesse olhando para essas estrelas. Então é pela quantidade e por viver mais que a gente usa as estrelas de baixa massa. Mas quando a gente olha individualmente, tanto a de baixa massa quanto a de alta massa, dá para calcular a idade, mas a incerteza fica muito alta. Faltou uma referência. Você não deu nenhuma referência. Sim, é verdade. Geralmente, quando é seminário, eu coloco mais voltado para o público. Mas o público aqui é formado por cientistas, a maioria. Seria bom. Eu vou colocar para colocar lá no PDF, então eu coloco no PDF. Mas todos os gráficos, tudo que eu mostrei, tirando as figuras, é da minha tese. Publicada? Ainda não. Algumas coisas estão, mas outras eu coloquei aqui e eu ainda estou esperando. Quem foi o orientador?
Right. Mais perguntas? Então, vamos agradecer novamente ao Felipe.